Sim, esse é o único lugar onde tem o reino de Deus na terra. O reino está na STN-SJ, a igreja da salvação, o sol da justiça. Como diz aí o meu filho Mário, nós matamos a cobra e depois apresentamos o caçacete, o pau, a moca, a vara, o cajado com que matamos a cobra. A manifestação do reino de Deus vem com poder. A manifestação do reino de Deus vem com justiça. A manifestação do reino de Deus vem com paz. A manifestação do reino de Deus vem com a alegria do Espírito Santo. Jesus disse: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então é chegado até vós o reino dos céus. O que é isso? Expulsar os demônios pelo dedo de Deus, pelo poder de Deus, do Espírito de Deus, pela virtude do Espírito. Aleluia! As palavras da vida eterna. O que é isso, palavras da vida eterna? Palavras da vida eterna são as palavras de Deus. Mas quando se fala das palavras, então vamos falar da palavra de Deus, muitos pensam que toda palavra de Deus, falada por Deus, na boca de qualquer um, tem vida. Não, olha aí, palavras da vida eterna. Isto é, palavras que promovem, que suscitam, que trazem vida eterna naquele que as receber. Não, vocês estão entendendo? Há uma confusão muito grande. Olhando para essa Bíblia, ou para essa coleção de livros, que nós chamamos de Bíblia, encontramos aqui a palavra escrita de Deus. E as pessoas que têm Bíblias já se foram salvos? Não. As pessoas que leem a Bíblia estão salvas? Não. As pessoas que pregam a Bíblia estão salvas? Não. As pessoas que ouvem as pregações da palavra da Bíblia estão salvas? Não. Nem as que as ouvem, nem os que as pregam estão salvos. Então, se elas são palavras da vida eterna, por que alguém que ouve, que lê, que medita, que prega, não tem vida eterna? Aí onde está o problema? O problema está aí, em que o mistério deve ser desvendado. Quando os discípulos começaram a se escandalizar, não todos, alguns discípulos se escandalizaram pela mensagem de Jesus e acharam que a mensagem era muito dura, que o discurso era muito duro e que eles não poderiam suportar. Não somente eles, e acharam que todo mundo, ninguém poderia suportar as palavras, o discurso daquele homem. Disseram: duro é esse discurso, quem poderá suportá-lo? E assim se retiraram. Acharam que Jesus falava coisas muito duras. E geralmente, quando se chega a esse ponto, as pessoas que se retiraram acharam que Jesus era um herege. Estava a inventar, estava a falar coisas fora, não é para eles. Como se diz na gíria, isso é coisa da cabeça dele, para ele próprio, que não chega na cabeça de ninguém. Então, são homens
que um dia se alegraram por tudo que eles haviam visto, homens que participaram até das operações, isto é, que viram milagres, que operaram milagres, mas chegaram num ponto e se escandalizaram, porque o discurso era muito duro. Não somente se escandalizaram e retrocederam, deixaram de seguir Jesus. Ou então se desvincularam, se desligaram, se desconectaram, deixaram de ser discípulos, deixaram de seguir aquele a quem eles chamavam de mestre. Saíram da formação, da escola e foram embora, escandalizados. Jesus, ele, depois que esses se escandalizaram, perguntou a eles, no capítulo número 6, no versículo 61, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isto escandaliza-vos? Jesus, ouvindo essas coisas, disse a esses escandalizados, isto vos escandaliza? E então Jesus disse, o que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Em outras palavras, se eu vos falei coisas mínimas, estava-vos escandalizar. Agora, se vocês me vissem a subir para o céu, assim vocês a me olharem e eu a subir, se coisas mínimas, pequenas, vos escandalizem e acham que é muito duro, e se me vissem a subir então? Então Jesus disse, olha, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse, ou então, as palavras que vocês estão a se escandalizar com elas, são Espírito e vida. Não, vocês não entenderam. Eles se escandalizaram e acharam que o discurso era duro. E não andavam mais com ele. E Jesus disse, isso vos escandaliza? E se vocês me vissem a subir para o céu, como seria então? Se só vos falar das coisas mínimas, está escandalizado. Se vocês me vissem com olhos físicos e eu a ser arrebatado e a entrar onde um dia eu saí. Então Jesus disse, olha, saibam disso. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. E as palavras que eu vos falei, que eu vos tenho ensinado, que eu vos tenho dado, são espírito e vida. O que é isso? Primeiro falei, palavras da vida eterna. Agora aparece aqui, no mesmo contexto, palavras que são espírito e vida. A mesma coisa. As palavras da vida eterna são espírito e vida. Isto é, a palavra de Deus só vai gerar, vai trazer vida eterna na pessoa que estava morto, porque se a pessoa receber as palavras da vida eterna, ele também recebe a vida eterna. Significa que antes essa pessoa estava morta. Ao receber essas palavras ressuscitam o morto. O que estava morto vai ressuscitar. E ele se torna também um vivo, porque comeu da palavra viva. E as palavras da vida eterna, elas só são palavras da vida eterna se elas tiverem espírito. Se a palavra de Deus, que foi falada por Deus, não tiver espírito, não terá vida. Porque só o espírito é que tem vida, que vivifica. A carne para nada aproveita, ou então mata. Ok? Essa mesma palavra pode não ser espírito e vida. Estou a falar a mesma palavra escrita. Esta mesma palavra pode não ser espírito e vida. E o que faz a palavra ser espírito? E se a palavra é espírito, então também é vida, ou tem vida. Na vida de cada um. Como assim?
Se eu viver as palavras da vida eterna, então as palavras da vida eterna vão me dar vida. Agora que eu tenho vida eterna, por causa das palavras da vida eterna, então estas mesmas palavras na minha boca serão espírito e vida. Isto é, vão dar vida a outros que ouvirem da minha boca. Porque eu vivo. As mesmas palavras me deram vida. E agora o meu testemunho na minha boca é espírito e vida. A mesma palavra será espírito na minha boca, como é na minha vida. E assim, se as palavras de Deus são espírito na minha vida, então terá também vida. Na minha boca, se a palavra de Deus é espírito, então essa palavra tem vida. E se a palavra é espírito e tem vida, então essa palavra é verdade. Não é isso que falou a viúva. Agora sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Eu já falei várias vezes que para muitos a palavra de Deus é mentira na boca deles. Por si mesmo a palavra de Deus é verdade. Mas é possível que na tua boca esta palavra que é verdade seja mentira. Por quê? Porque você está a falar o que você não é. Você está a falar o que você não viu. Você está a testemunhar mentira. A palavra de Deus ainda não te deu vida. Você é um morto. E se você é um morto, a palavra de Deus na tua boca é morta. O testemunho de Deus na tua boca não vale, não tem vida. E ninguém vai receber vida por esse testemunho. Faltou na terra homens nascidos de novo. Faltou na terra homens gerados no Espírito. Faltou na terra homens que comeram as palavras da vida eterna. Faltou na terra homens vivos que têm vida eterna, porque comeram as palavras da vida eterna, para irem testemunhar a outros cadáveres, porque ele já não é um cadáver, é um vivo, para ir ressuscitar os cadáveres, para ir dar vida aos mortos, para ir acordar os que estão na sonolência, os cadáveres, para ir trazer vida ao mundo. Veja só, esta mesma palavra que era espírito e vida na boca de Jesus seria mentira e morte na boca de um falso profeta. Não, preste atenção. Jesus disse: as palavras que eu vos tenho falado é espírito e vida, ou são espírito e vida. Tá bom. E vem um fariseu naquela era, e hoje um falso profeta. E vem um ancião, sei lá, um príncipe do povo, um escriba, um levita, um judeu, um Pedro. Ouviu? Um Pedro. E a repetir as mesmas palavras de Jesus, respeitando a acentuação, a pontuação, as vírgulas, os pontos, os acentos, repetindo tudo, sem tirar e sem aumentar. É só falar as mesmas palavras de Jesus, sendo repetidas por um homem que não vive, mas que está morto no pecado. As mesmas palavras, respeitando a pontuação e a acentuação, ainda assim, não terá vida, não será espírito e vida essa palavra. Não sei se eu estou fazendo entender as pessoas. As pessoas não compreenderam o que é a palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus que gera vida aos mortos. Por isso vocês ouvem o Evangelho e nunca nasceram de novo. Por isso vocês estão há 40 anos na igreja, leem a Bíblia, oram, jejuam, vão para a igreja e vocês continuam carnais. Por quê? Porque vos deram um falso testemunho.
Tem que ter alguém salvo para Deus salvar outros através deste alguém. Não é que esse alguém que vai salvar os outros. Vai ser uma testemunha para levar o testemunho que salva. E essa testemunha tem que ser verdadeira. E a testemunha só será verdadeira se ela ir com o testemunho verdadeiro. E o testemunho só será verdadeiro se essa testemunha experimentou, viu, conhece e viu, experimentou o que ele está testemunhando. Isto é um nascido de novo, um gerado no Espírito, um transformado, um ressuscitado, um vivo para levar vida aos mortos. Mas um morto leva morte aos mortos. Veja só, por exemplo, quem poderia nascer de novo no evangelho pregado pela religião, pela sinagoga? Ninguém. Ninguém nasce de novo. Ninguém nasce de novo nas mensagens pregadas, quer pelos pentecostais, quer pelos neopentecostais. Ninguém nasce de novo. Quer pelos tradicionais. A mãe já não se fala. Porque aí vamos dividir as igrejas cristãs em quatro grupos. A mãe, que também é uma igreja cristã, não deixa de ser, porque adora Jesus também, apesar com misturas. A mãe, que é a igreja romana, e depois tem as chamadas tradicionais, as mais antigas, que vieram do protestantismo, as chamadas tradicionais, seculares. Depois veio o pentecostalismo. Depois veio o neopentecostalismo, que vivemos com ele hoje. E alguém vai me perguntar, se você é eu não sou nem da mãe, nem tradicional, nem pentecostalista, nem neopentecostalista. Então, tu és o quê? Eu sou a palavra, espírito e vida. Porque esses todos estão mortos. Eu tenho as palavras da vida eterna. Aleluia. Então, você, se quer me comparar, volte no princípio. Nós somos a igreja primitiva. Ressuscitou a igreja primitiva. Primitiva significa a primeira. Aleluia. Porque não somente eles pregavam o evangelho, mas também eles viviam o mesmo evangelho que eles pregavam. Não. Os tradicionais pregavam, falavam, ensinavam o que eles conheciam e tinham experimentado ou tinham visto. Em suma, para não dar muita curva, eram nascidos de novo, tinham o Espírito de Deus, tinham a palavra de Deus guardada nos seus corações e assim anunciavam aquilo que eles tinham comido, recebido ao mundo. Mas essa cúpula que eu falei aqui, todos eles estão caídos, todos eles são da sinagoga de Satanás. Todos. Então ninguém consegue nascer de novo no meio deles. Ninguém. Existe falso novo nascimento. E o tempo acaba com a mania deles. O temente a Deus hoje, amanhã é o mais pior ímpio no meio deles. O que se consagra hoje, amanhã será o mais profano. Porque o tempo acaba com a mania de tudo e de todos. Mas aquele que comeu as palavras da vida eterna, recebeu a vida eterna. E a eternidade é maior que o tempo. E no tempo ele se renova. Suas forças. Vai subir com asas como de águia. Vai correr, não vai se cansar nunca. Vai caminhar, jamais se fatigará. Ele é semelhante como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre.
Aleluia. O tempo não pode apagar as promessas de Deus. O tempo não pode matar aquele que tem a vida eterna, porque a eternidade é maior que o tempo. Glória ao Rei Jesus Cristo, aleluia. Ouviu? Jesus disse: as palavras que eu vos preguei são espírito e vida, pois a carne para nada aproveita, somente o espírito é que vivifica. E assim Jesus olhou para os que ficaram. Vós também quereis ir embora? Vocês também querem seguir os vossos irmãos, que se escandalizaram, que disseram que as palavras são duras? E no meio deles se levantou um chamado Simão, o filho de Jonas, o Bar Jonas, e disse assim: aleluia. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido, viu? E conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Para quem iremos nós? Se nós temos conhecido e crido, não somente tu és o Cristo, mas também és o Filho de Deus. E tu tens as palavras da vida eterna. Ouviu? Pedro disse: abandonar aquele que tem as palavras da vida eterna é um suicídio. Achas que eu iria abandonar você que tem as palavras da vida eterna? Aqueles são estúpidos, são tolos. Eu mesmo vou deixar quem tem as palavras da vida. Eu descobri que tu tens as palavras da vida eterna. Sim. Por que Jesus tinha as palavras da vida eterna? Porque ele vivia a palavra do Pai que ele ensinava. Não era mais um mentiroso, um falsificador da palavra de Deus. Ele guardava, ele tinha, ele comeu, ele experimentou. Era um novo nascido. Ele não andava em pecado, ele andava no temor. Ele obedecia ao seu Pai, como disse o escritor, então Paulo, que ele obedeceu até a morte, mesmo sendo filho, e morte cruz, aleluia. Mesmo sendo filho, aprendeu a obedecer, obedeceu até a morte, morte e cruz. Então esse é Jesus Cristo que obedeceu até a morte. Glória a Jesus Cristo. Então era um novo nascido, era, aleluia, glória a Jesus Cristo, um liberto do pecado. E porque era liberto do pecado, então ele tinha as palavras da vida eterna. E porque ele tinha as palavras da vida eterna, o seu testemunho era espírito e vida. E porque o seu testemunho era espírito e vida, todo aquele que cresce no seu testemunho poderia ressuscitar. Porque está escrito: todo aquele que ouvir a voz do Filho do Homem vai ressuscitar. Entenderam? Não é pregar o evangelho, não é ir para a igreja, não é você ler a Bíblia, não é você ficar na rua com saco, como faz aquele americano aí, e se faz de João Batista, vestido de saco para pregar nas ruas, não sei o quê. É só questão de tempo e você vai ver que esse homem vai terminar na ruína, na desgraça, com câncer e não sei com quem, com todo tipo de enfermidade, bebendo, fumando, se drogando, porque não há culto que não será revelado. Os pecados de muitos se manifestarão depois de muito tempo, e a outros depois de serem julgados. Onde está a outra oliveira brasileira? Não tinha duas oliveiras brasileiras aí, que pregava em Jerusalém? Morreu com quê? Com dengue, né? Sua companheira nem tinha dinheiro para voltar para o Brasil. A outra oliveira. Por quê? Ficava, esses são chamados os papagaios do evangelho, os ecos do evangelho, e vestiram-se de saco e nas ruas de Jerusalém estavam a clamar e diziam que eram as duas oliveiras. Ouviu? Imitarem. Então os cristãos dessa geração são imitadores do cristianismo. Imitadores do cristianismo, nunca experimentaram o cristianismo, nunca viveram o cristianismo, porque não há entre eles palavras da vida eterna. A palavra no meio deles é carne, é letra, para nada aproveita, só mata, não tem espírito, e porque não tem espírito, então não tem vida.
Como diz o profeta, o mais justo no meio deles é pior do que o espinheiro. E com palavras suaves e lisonjeiras enganam os tolos com a falsa verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E eu desafio o mundo todo. Eu tenho as palavras da vida eterna. Queres saber se eu tenho as palavras da vida eterna? Pelas mesmas palavras, você vai saber se eu prego verdade ou mentira. Se querem saber que eu tenho as palavras da vida eterna, aqueles que creram no nosso Evangelho têm tido vidas transformadas. Vidas transformadas. E quando se fala de vidas transformadas entre vocês, são bênçãos. O desempregado agora trabalha. O miserável agora tem dinheiro. Que andava a pé agora tem carro. O doente ficou curado. É muito mais do que isso. Vida transformada é para nascer de novo. É para viver, aleluia. É novidade de vida. É para ser uma nova criatura. E as coisas velhas passarão e tudo se fará novo. E as bênçãos vão seguir. É consequência da sua fé. Porque é um herdeiro. O seu novo estado de herdeiro do dono do universo. Entenderam? Tu tens as palavras da vida eterna. Jesus tinha as palavras da vida eterna. E abandonar Jesus era um suicídio. E eu tenho as palavras da vida eterna. Negar o meu evangelho, o meu testemunho é um suicídio grande. Negar o meu testemunho é morte na certa. Onde não tem espírito, não há verdade. Onde não tem verdade, sim, não há vida. Onde não há vida, não há novo nascimento. Os cadáveres continuarão cadáveres, mesmo ouvindo o evangelho, mesmo ouvindo os papagaios a falar, mesmo ouvindo os ecos a se repetirem. Sim, o povo continuará em trevas, porque só a palavra da vida eterna é luz para o mundo. Só a palavra da vida eterna é o sal da terra. Só a palavra da vida eterna é que ressuscita os mortos. Só as palavras da vida eterna é o colírio para dar visão àquele que está cego, para curar a visão do cego. Só as palavras da vida eterna é o pão vivo que desceu do céu. O resto é manã que o homem vai comer e vai permanecer morto. Vossos pais comeram do maná e morreram no deserto, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu, e todo aquele que de mim se alimentar não vai mais experimentar a morte, vai passar da morte para a vida, diz Jesus Cristo. Diz Jesus Cristo, assim a palavra da vida eterna, aquele que tem as palavras da vida eterna, ele próprio é a palavra da vida eterna, como disse, eu sou o pão vivo que desci do céu. O pão vivo que desci do céu. Ouviu, Wayami? Oti keti tiseki Wayami. Sim. Não é fazer barulho, não é pregar sermões com eloquência, com ousadia na carne, o esforço corporal, não é com palavras suaves, agradáveis aos ouvidos dos pecadores, mas com mentiras escondidas atrás da suavidade. E os pecadores não querem receber essa palavra. Estão a fugir dessa palavra. E eles dizem, este homem critica muito. Este homem fala muito. Aí é? Eles também falaram a Jesus de Nazaré. Quem vai suportar esse discurso que é duro? E assim desistiram e fugiram. Duro esse discurso. Quem poderá suportar?
E outros disseram: Senhor, quando os fariseus, sim, ouviram os escribas, eles se escandalizaram. E Jesus diz: deixai-os, toda planta que o meu Pai Celestial não plantou vai ser cortada para ser lançada no fogo. Eles são condutores cegos que guiam um rebanho cego e ambos vão cair na cova. Ambos cairão na cova. Se ouviste o rebanho cego, guiados pelos ministros cegos, corruptos, caídos, amantes da vida, cheios de sexualândia, da imoralidade, da ganância, cujo Deus é o seu ventre, trabalham somente para as coisas da terra, porque é nisso que eles pensam. Deus é a barriga. Tem que falar outro termo, né? Tem vários povos aqui. Há povos que vão entender o que é barriga, o ventre. Só pensam nas coisas da terra. E a glória é para a confusão deles. Os pregadores da terra, os pregadores da bênção, os cegos que guiam um rebanho cego, e ambos vão cair na cova. As árvores infrutíferas, 2 vezes regadas, que não foram plantadas pelo Senhor e que vão ser cortadas. Esses são os ladrões, os mercenários, que entraram não pela porta, mas sim pela janela. E o Senhor vai demandar as suas ovelhas. Aleluia. Digam amém. Até aqui a nossa exortação. Quem não entrar pela porta das ovelhas, pelo curral da porta das ovelhas, esse não é pastor. Esse é ladrão. Este é mercenário. Não entrou pela porta, mas querem pregar o evangelho. Não conhecem o evangelho que eles pregam, mas querem pregar o evangelho. Porque só conhecem o evangelho aqueles que entraram pela porta do evangelho. O evangelho é Jesus. É esta porta, aleluia, das ovelhas. Tem que entrar e sair para se salvar e para achar pastagem. Você não é salvo se é, estás a testemunhar o evangelho, estás a falar da salvação. Você não conhece a Jesus, você é um mentiroso, você está a dar falso testemunho. Porque você nunca entraste pela porta, você entrou na janela, mercenário, e não vais permanecer lá dentro, não. Seus filhos é que vão permanecer na mesa. E dentro, os escravos não vão permanecer. Ok? Os ladrões, os mercenários serão escorraçados. Tudo que vocês têm são ladrões do evangelho. Tudo que vocês têm são mercenários. Até aquilo que aparenta ser puro é mentira. Tudo não passa de mentira. O fim deles é conforme as suas obras. Eles são semelhantes àqueles anciãos de Israel que no escuro, na escuridão, adoravam todo tipo de demônio. E foi levado lá o profeta Ezequiel. Aqui tem porta, mas não tem porta. Entra, eu vou te mostrar coisas horrendas que os anciãos de Israel estão a praticar. E o profeta Ezequiel entrou naquela falsa porta, a falsa parede. E lá dentro encontrou lá anciãos com taças, com cálices nas suas mãos, e adoravam a todo tipo de demônios nas paredes. E Deus falou ao profeta Ezequiel: vês o que eles fazem oculto? E o povo não sabia que eles faziam isso. Os vossos pastores fazem isso e vocês não sabem. Os vossos ministros fazem isso. Vão no cemitério adorar Satanás. Vão no cemitério comer carne de pessoa. Vão fazer feitiço para vos congregarem. Assim como foi ontem no templo, assim hoje os anciãos na escuridão, nos lugares escuros, adoravam ao diabo, aos demônios. Mas o povo lá fora não sabia. O povo pensava que os seus ministros eram ministros de Jeová. E Deus, que revela o oculto e o escondido, revelou isso. Mostrou ao profeta Ezequiel o que os anciãos do povo faziam na escuridão. E o povo não sabia.
Vai despertar esse povo e esse povo vai querer pegar em pedra para te apedrejar e dizer: você é um herege, você é um blasfemador, você é um mentiroso. Porque esses são defensores dos seus matadores, ovelhas de matança cujos seus donos matam sem piedade. Eles vendem por um par de sapatos e por um litro de vinho. Povo manipulável. Sai do meio deles, povo meu. Porque senão o teu fim será conforme a esse enganador, esse filho do diabo. Aleluia. Deus abençoe todos vocês. Às 20 horas ainda estarei aqui. Eu vou voltar. Não mais no Facebook, mas no Zoom. 20 de Angola. Eu voltarei.